Olá, caro aluno. Seja bem-vindo ao curso introdutório sobre a calculadora financeira HP12C. Nessa primeira aula, faremos uma abordagem introdutória para que você tenha uma noção básica do funcionamento desta poderosa calculadora. Veremos a notação polonesa reversa, as multifuncionalidades das teclas, a inversão do sinal, definição do número de casas decimais, configuração do formato numérico para os padrões americano e brasileiro. Faremos uma abordagem também aos registradores e memória auxiliar. Para iniciarmos, veremos o sistema RPN, que é a notação polonesa reversa. A calculadora HP12C, diferentemente das calculadoras tradicionais, opera com o sistema RPN, que é a notação polonesa reversa. Mas, afinal, o que é o sistema RPN? Bem, no sistema RPN não existe o sinal de igual, aquele que mostra o resultado de um cálculo nas calculadoras tradicionais. Então, para realizar um cálculo na HP12C, devemos primeiramente introduzir os dados e somente no final é que devemos apertar a tecla de operação. Já nas calculadoras tradicionais, por exemplo, para efetuarmos o cálculo 2 mais 4, devemos digitar o primeiro número, 2, logo em seguida o sinal de soma, o segundo número, 4, e finalmente o sinal de igual. Teremos assim o resultado no visor. Para realizar o mesmo cálculo na HP12C, devemos primeiramente informar os valores separados por Enter, e somente no final é que devemos pressionar a tecla de operação. Desta forma, devemos digitar o primeiro valor, 2, pressionar a tecla Enter para que o valor seja armazenado na memória, digitar o segundo valor, 4, e finalmente o sinal da operação, que neste caso é a soma. Teremos assim o resultado no visor. Veja então que nas calculadoras tradicionais, as operações devem ser realizadas na sequência natural, ou seja, devemos informar o primeiro número, em seguida devemos indicar a operação, o segundo número e o sinal de igual para concluir a tarefa. Já na HP12C, devemos informar o primeiro número e em seguida devemos pressionar a tecla Enter, o segundo número e finalmente a tecla de operação. Você verá que esta forma diferente de trabalhar, utilizando a notação polonesa reversa, torna a calculadora HP12C mais rápida nas operações de cálculos complexos. Vejamos agora alguns aspectos sobre a multifuncionalidade das teclas. Observe que algumas teclas da calculadora HP12C possuem indicações escritas em amarelo e outras escritas em azul. Na realidade, estas indicações determinam as funções que podem ser acessadas pelas teclas. Desta forma, para acessarmos uma função indicada em amarelo, devemos, primeiramente, pressionar a tecla F, que também tem cor amarela, e, em seguida, devemos pressionar a tecla desejada, para que a calculadora execute a função amarela. Da mesma forma, para acessarmos uma função azul, devemos pressionar a tecla G, cuja cor também é azul, e, em seguida, a tecla desejada. As funções escritas em branco sobre as teclas são as funções padrões. Para acessá-las, basta que você simplesmente pressione as teclas. As multifuncionalidades das teclas é uma característica que torna a HP12C uma calculadora compacta. Vejamos agora como inverter o sinal do número. Para inverter o sinal do número representado no visor da calculadora, devemos utilizar a tecla CHS. Se o número for positivo, a função CHS o converterá em negativo. Se o número for negativo, a função o converterá em positivo. A expressão CHS é uma abreviação de Change Sign, troca de sinal em inglês. Casas decimais. Para alterarmos o número de casas decimais, devemos pressionar a tecla F,
e, em seguida, o número desejado de casas decimais. Vamos escolher 6. Veja que agora a calculadora HP12C trabalhará com 6 casas decimais. Para alterar novamente o número de decimais, basta repetir o processo, pressionando a tecla F e o número desejado. Vamos escolher o número 1. Veja que agora existe apenas uma casa decimal. Ponto decimal. A calculadora HP12C apresenta os números no padrão americano, onde a vírgula representa os delimitadores de milhar, milhão e assim por diante. A vírgula é colocada automaticamente apenas para que o número fique mais claro. Ela não deve ser digitada. O ponto, no padrão americano, representa o ponto decimal, que separa a parte inteira do número da sua parte fracionária. Ao contrário da vírgula, o ponto decimal deve ser digitado. Já no padrão brasileiro, utilizamos o ponto para representar os delimitadores de milhar, milhão, etc. E a vírgula utilizamos para representar a parte decimal do número. Podemos alterar o formato dos números para o padrão brasileiro da seguinte forma. Primeiramente, devemos desligar a calculadora pressionando a tecla ON. Em seguida, devemos pressionar e segurar a tecla ponto. E, com a tecla ponto ainda pressionada, devemos ligar a calculadora apertando novamente a tecla ON. Soltamos primeiramente a tecla ON e em seguida soltamos a tecla ponto. Veja que agora temos o ponto como delimitador de milhar e a vírgula como separador das casas decimais. Para voltar ao padrão americano, basta repetir o processo. Vejamos agora alguns aspectos sobre os registradores. Internamente, a calculadora HP12C possui 4 registradores especiais que servem para o armazenamento de números durante o processo de cálculo. Esses registradores são representados pelas letras X, Y, Z e T. Para entendermos o funcionamento desses registradores, devemos imaginá-los dispostos em uma pilha. Quando digitamos um número na calculadora e pressionamos a tecla Enter, o número ocupará o registrador X. Digitando-se um outro número e pressionando-se Enter, o novo número ocupará o registrador X e o número anterior será transferido para o registrador Y. Da mesma forma, se outro número for introduzido, o valor do registrador Y passará para o registrador Z, o valor do registrador X passará para o registrador Y e o número do visor será armazenado no registrador X. Se mais um número for introduzido, haverá novamente o processo de remanejamento da pilha. Agora, se a pilha estiver completa, o número armazenado no registrador T será perdido após a introdução de um novo valor. Observe, então, que o número apresentado no visor é sempre o valor que está armazenado no registrador X. Vejamos agora algumas teclas que afetam os valores dos registradores. As teclas que, quando pressionadas, afetam os conteúdos dos registradores são Enter. Como já vimos, a tecla Enter faz o remanejamento dos conteúdos dos registradores, ou seja, transfere o conteúdo de Z para T, de Y para Z, de X para Y e do visor para X. R setinha para baixo. Acionando essa tecla por 4 vezes consecutivas, serão mostrados no visor os conteúdos dos 4 registradores X, Y, Z e T. CLX limpa o registrador X e, consequentemente, limpa o visor, pois o valor que aparece no visor é sempre o valor que está armazenado no registrador X. CLX é uma abreviação de Clear X, ou seja, limpa X em inglês. REG
Para limpar todos os registradores operacionais X, Y, Z e T, devemos pressionar a tecla F e, em seguida, a tecla REG, que é a função em amarelo da tecla CLX. Além dos registradores operacionais, temos os registradores estatísticos, financeiros e programacionais, os quais estudaremos mais adiante no decorrer desse curso. Neste momento, veremos apenas como promover a limpeza destes conjuntos de registradores. Observe que existe um conjunto de funções denominado clear, limpar em inglês. Para acessar uma das funções deste conjunto, devemos primeiramente pressionar a tecla F, pois as funções de limpeza estão destacadas em amarelo. Como já vimos, a função reg limpa todos os registradores operacionais, X, Y, Z e T. A função fin limpa os registradores financeiros. A função prgm limpa os registradores que armazenam os programas. PRGM é uma contração da palavra program, programa em inglês. O símbolo de somatório representa as funções estatísticas, portanto, esta tecla limpa os registradores estatísticos. Vejamos agora algumas particularidades das memórias auxiliares. A calculadora HP12C possui 20 registradores, além daqueles que já abordamos. Estes registradores compõem o que chamamos de memória auxiliar. Existem duas teclas que permitem a manipulação da memória auxiliar, a tecla STO e a tecla RCL. A tecla STO, que é uma abreviação de storage, armazenamento em inglês, coloca o valor que está no visor em uma das memórias auxiliares. E a tecla RCL, que é uma contração da palavra recall, recordar em inglês, recupera o valor que se encontra em uma das memórias auxiliares. As memórias auxiliares são identificadas pelos números de 0 a 9 e de ponto 0 a ponto 9. Desta forma, temos ao todo 20 memórias auxiliares. Para armazenar o valor do registrador X, aquele que aparece no visor, em uma determinada memória, devemos pressionar a tecla STO e, em seguida, pressionar o número da memória. Podemos, dessa forma, armazenar até 20 valores usando as memórias de 0 a 9 e de ponto 0 a ponto 9. Agora, para recuperar o valor armazenado em uma das memórias, devemos pressionar a tecla RCL e, em seguida, o número da memória. Bem, pessoal, por enquanto isto é tudo. Até a próxima.